Fala meu aluno, minha aluna do KNAPS, tudo bem com você? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre nós, sobre os mamíferos. E como a gente já veio falando nas outras aulas do nosso módulo de zoologia até aqui, a gente veio trabalhando sobre uma escala evolutiva e a gente veio adicionando características num ser mais primitivo para tentar chegar em seres mais evoluídos, dentre os quais a gente vai destacar os mamíferos, o grupo no qual a gente está incluído. É claro que os mamíferos vão abrigar uma série de semelhanças com os demais grupos de cordados que a gente falou nas nossas últimas aulas. Se vocês lembrarem, as características gerais dos cordados obviamente vão estar presentes nos mamíferos, que não é porque são mamíferos que vão deixar de ser cordados. Então a presença da notocorda, do tubo nervoso dorsal, da cauda pós-anal, das fendas faríngeas vão estar presentes, e como a gente falou na nossa aula de introdução aos cordados, são características que essencialmente vão estar presentes na fase de vida embrionária. Então, a gente pode começar estudando os mamíferos a partir das suas semelhanças com os demais grupos de cordados. E aí, em seguida, a gente vai falar de algumas características particulares e vamos agrupar os mamíferos de uma forma que seja lógica. Tá certo? Então, em primeiro lugar, a gente falou na nossa última aula, na aula sobre aves, que as aves eram animais do tipo endotérmicos. Vocês lembram disso? Que existia uma especificidade do metabolismo desses animais com o objetivo, ou que levava à manutenção da temperatura corporal constante baseada em reações que acontecem dentro do organismo e não necessariamente nos hábitos de vida desses animais. Isso também vai acontecer nos mamíferos. Então os mamíferos são animais homeotermos, são animais que utilizam do seu metabolismo para produzir calor, para produzir uma temperatura corporal constante. E como consequência, vocês devem lembrar que para essa manutenção energética alta, ou seja, para suprir esse metabolismo alto que é utilizado para manter a temperatura corporal constante, a gente precisa ter uma série de características fisiológicas eficientes que levem a esse metabolismo elevado. Então, os mamíferos vão ter, assim como as aves, um coração tetracavitário, um coração em que a circulação é do tipo dupla e completa. Por quê? O sangue arterial não se misturando com o sangue venoso, a gente consegue ter um transporte de gases para os tecidos muito mais eficiente do que aquele que acontecia, por exemplo, nos répteis e nos anfíbios. Então, o sistema circulatório vai ser formado por um coração tetracavitário, vai ser um sistema circulatório fechado com um coração tetracavitário, circulação do tipo dupla e completa. Associado a esse sistema circulatório, então a gente vai ter um sistema respiratório pulmonar também bastante eficiente. Então as trocas gasosas e o transporte desses gases vão ser muito eficientes nos mamíferos, tá bom? Fazendo com que esses animais possam adquirir essa endotermia, essa homeotermia. Assim como acontecia também nos répteis e nos anfíbios, os mamíferos vão ser animais adaptados à sobrevivência no ambiente terrestre. Então, a gente vai ter uma pele impermeabilizada, a gente vai ter o desenvolvimento embrionário, agora vai ser na maior parte dos mamíferos, ele vai acontecer dentro do corpo da mãe. Ele vai acontecer dentro de um útero, ora bem desenvolvido, ora mal desenvolvido. Em alguns mamíferos, que a gente vai ver mais pra frente nessa aula, ainda existe a presença do ovo, mas em geral, na maior parte dos mamíferos, o embrião vai se desenvolver no interior do corpo materno. Então, esse desenvolvimento no interior do corpo materno, também com a presença do âmnio e do alantoide, lembra dos anexos embrionários que protegiam o embrião, no caso do âmnio, e que armazenavam as excretas embrionárias, no caso do alantoide, esses anexos embrionários também vão estar presentes, apesar do indivíduo se desenvolver no interior do corpo materno. Então, a gente tem a homeotermia, a presença do âmnio e do alantoide e suas adaptações associadas para a sobrevivência no ambiente terrestre e para a sobrevivência em uma ampla região do planeta Terra, que é o que acontece no caso do animal ser homeotermo. Ele acaba vivendo em regiões quentes ou frias porque ele é capaz de controlar
a sua temperatura corporal. No caso do sistema excretório, vai acontecer uma coisa muito interessante, porque a gente vinha, na escala evolutiva dentro dos cordados, progressivamente economizando água, utilizando de excretas menos solúveis e menos tóxicas. Então a gente teria que liberar menos água e dessa forma evitar a desidratação do organismo. O caso dos mamíferos é curioso porque o tipo de excreta nitrogenada e a forma pela qual esse produto nitrogenado é excretado vai se assemelhar muito mais com os anfíbios do que vinha acontecendo em répteis e aves. Então, os mamíferos eles são animais secretores de ureia e utilizam para isso uma grande quantidade de água. O que acontece com a gente faz, comparado com uma ave, a gente faz muito xixi. Comparado com um réptil, a gente faz muito xixi. A gente libera muita água para liberar esse tipo de excreta nitrogenada, que é intermediária, que tem uma toxicidade intermediária e uma solubilidade intermediária. Então a gente precisa liberar a água, a gente precisa correr este risco da desidratação, considerando o ambiente no nosso ecossistema, a gente precisa correr esse risco da desidratação para liberar esse tipo de excreta nitrogenada. Tá certo? Então, tendo falado das características que os mamíferos têm em comum com as outras classes dos cordados, a gente vai falar um pouquinho das características específicas dos mamíferos. E como o nome da classe já diz, os mamíferos são animais que possuem glândulas mamárias. E essas glândulas mamárias elas podem ter ou não ter mamilos. Vai acontecer no caso de alguns animais, por exemplo, o ornitorrinco, que é a classe dos monotremados, tá? Que é a subdivisão dos monotremados dentro da classe dos mamíferos, são animais que não possuem mamilo, por exemplo. Mas, em geral, os mamíferos vão ter glândulas mamárias com mamilo, que é utilizado na nutrição do indivíduo jovem. Tá bom? Além das glândulas mamárias, acho que vale a gente destacar duas outras características que são específicas dos mamíferos, que só os mamíferos vão apresentar, que são a presença de um diafragma, o diafragma é um músculo respiratório. Se você ver a nossa aula de fisiologia do sistema respiratório, você vai entender melhor como esse músculo funciona, mas é um músculo que se situa dividindo o tórax do abdômen, e nessa divisão do tórax do abdômen, quando ele se contrai, ele produz uma diminuição da pressão dentro do tórax, promovendo a entrada do ar nos pulmões. Então ele é um músculo que tem uma função essencialmente respiratória. Além da presença então das glândulas mamárias e do diafragma, os mamíferos eles vão apresentar o que a gente vai chamar de anexos epidérmicos de queratina. A epiderme é a camada mais superficial do revestimento corporal dos mamíferos. O que vai acontecer é que nessa epiderme, nesse revestimento corporal mais superficial, os mamíferos vão desenvolver alguns anexos que têm a sua estrutura baseada em queratina. Então, unhas, garras, pelos são exemplos desses anexos epidérmicos. Então, o que acontece? Eu acho que essas três características exclusivas dos mamíferos são fundamentais da gente saber. A presença de glândulas mamárias, que podem ou não ter um mamilo, a presença de anexos epidérmicos de queratina e a presença do diafragma, que é um músculo respiratório de grande importância. E aí, a gente entendendo essas características dos mamíferos, vale a gente dividir os mamíferos em três grandes grupos, que a gente vai chamar de monotremados, marsupiais ou placentários. Os monotremados são os mamíferos mais primitivos. Eles não apresentam placenta e não apresentam o mamilo. É o caso, por exemplo, do que eu disse para vocês do ornitorrinco. Eles são animais que botam ovos. Em compensação, os marsupiais, eles começam então, que são aí então nessa fase intermediária da escala evolutiva entre os monotremados e os placentários, eles possuem um útero que tem um desenvolvimento que já apresenta um útero dentro do qual o embrião vai se desenvolver, mas esse útero não é bem desenvolvido. Então o que acontece é que o embrião vai sair desse útero num estágio prematuro do seu desenvolvimento e vai para uma bolsa na região abdominal desses animais, chamada de marsúpio, por isso marsupiais, e essa bolsa abriga os mamilos.
Lá dentro dessa bolsa, o embrião termina o seu desenvolvimento. Em contrapartida, os animais placentários, ou seja, os mamíferos placentários, eles apresentam uma estrutura chamada de placenta no interior do útero, que permite a troca de nutrientes entre a mãe e o embrião, fazendo com que esse embrião consiga se desenvolver completamente dentro do útero. E aí, quando ele já nasce pronto para o ambiente, para poder terminar o seu desenvolvimento no ambiente, que é o nosso caso. Quando o bebê nasce, ele nasce já completamente formado, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado essa aula, espero que vocês aprendam bastante. Não esqueçam de curtir a nossa página no Facebook, se inscrever no nosso canal, avaliar o vídeo aqui embaixo, deixar o comentário o que você achou, o que você acha que a gente poderia melhorar. A gente se vê numa próxima aula, um abraço e até lá!